glorificando ao Criador, exaltando ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre bom rever cada um de vocês, que é rebanho do pasto do Senhor, e Deus se agrada disso. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Romanos, capítulo 3, versículo de número 19. Romanos, capítulo 3, versículo de número 19. Quem pode dizer amém? Leiamos então a santa palavra do Senhor nosso Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, ouvir, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, isto sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Diga, para manifestar a sua justiça. Muito bem. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Eu digo amém por esta palavra. Podes assentar. Apague a lâmpada do púlpito, meu filho, por favor. Quantos que estão aqui nesta noite, que estão pela primeira vez participando do seminário do Tabernáculo? Isso, tem um casal aqui, tem uma criança ali, tem mais alguém registrado? Lá no fundo. E quem está participando do seminário e que não veio na noite passada, quinta-feira passada? Não é porque não quiseram, é realmente eu sou sabedor da correria dos irmãos. Nós falamos na semana passada sobre os valores espirituais dos materiais com os quais o tabernáculo foi construído. E nós falamos primeiramente sobre o ouro está associado à glória à divindade. Aonde você encontrar o ouro do tabernáculo, está associado à presença de Deus, à glória de Deus, aos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Na semana passada nós falamos sobre o segundo material, que foi a prata. A prata está associada à redenção. Então nós explicamos por que Deus associou a prata como moeda corrente para o procedimento do resgate, da redenção, da restituição. Então, uma moeda anterior não é corrente, é o espírito da antiga Palestina, que estava enfatizando o processo do resgate. E tudo era feito na base da prata. E nessa noite, em continuação, os materiais que possuíam o tabernáculo, os seus valores espirituais, nós vamos estudar sobre o bronze.
Bronze fala da resistência, fala da justiça de Deus, fala da justificação. Por que que o ouro fala da glória de Deus? Porque não existe glória maior do que a glória do Criador. A glória do futebol, o Neymar, o Messi e tantos outros tipos de futebol. A glória de Hollywood, a glória a glória dos pagodeiros de Salvador, a glória dos desportistas deste mundo, pode juntar todas elas, jamais chegarão perto da grandeza, do valor, da imutável e eterna glória do Senhor nosso Deus. A prata fala da redenção, porque era a moeda corrente empregada para resgatar, para restituir, para trazer de volta aquilo que se havia perdido. Então era a moeda corrente usada tanto no Antigo como no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de ouro, sim ou não? De quê? Porque era a moeda corrente daquela época. Prata fala de resgate, fala de redenção. Agora o bronze. Por que que o bronze? Veja aí na página número 3 da sua apostila, onde está escrito os materiais, é o mesmo, Isso é uma questão de nomenclatura, porque uma Bíblia chama de bronze, outra Bíblia chama metal. Então é uma variação de versão bíblica ou de mudança de nomenclatura. Metal e o bronze aqui significam uma única coisa. Então, página 3, materiais com os quais o tabernáculo foi construído. O metal, se você quiser colocar ao lado o bronze, fala da justiça de Deus contra o pecado. Por que que o Senhor Deus manda Moisés colocar este material como base da sua casa, como base do tabernáculo, e associa a sua justiça? Porque o bronze é o material do reino mineral mais resistente na face da terra. O bronze, ele é mais resistente do que o próprio ouro, ainda que o ouro tem mais valor, e mais resistente do que a própria prata. Vocês irão ver posteriormente que o altar do holocausto, chamado de altar do sacrifício, ele era confeccionado ou construído de madeira de acácia. O altar era de madeira, mas ele era revestido de bronze. Por que o bronze? Porque constantemente e todos os dias haviam sacrifícios em cima do altar. E o animal era colocado em cima do altar, o fogo de Deus descia do céu e queimava o sacrifício. Por isso que é chamado de holocausto. E se esse sacrifício era cotidiano, ele era diário e constantemente, o povo de Israel, praticamente Moisés e os seus cooperadores, iriam precisar de uma mega carpintaria, de uma mega marcenaria, porque a madeira exposta ao fogo toda hora, todo instante, não haveria altar que desse conta para estar em pé por causa do fogo que caía sobre o sacrifício. Estão entendendo isso ou não? É daí que o Senhor Deus manda Moisés revestir o altar do holocausto, chamado altar do sacrifício, com bronze, porque o bronze é uma substância do reino mineral que tem uma grande resistência a altas temperaturas de fogo. Amém, gente? Assim como o bronze é resistente, assim como o bronze, ele tem uma essência de uma força muito grande, de uma resistência muito grande, o bronze é forte, assim é forte a justiça de Deus. Quando os discípulos perguntaram: mestre, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus respondeu: isto ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então só Deus poderia justificar o pecador. A palavra justificar
tanto na língua hebraica como no grego, tem um único significado. No grego e no hebraico, justificar quer dizer inocentar. Diga, inocentar. Então, quando Deus justifica o pecador, Ele está tornando inocente aquele transgressor. E nenhum homem poderia fazer isso. Somente a mão de Deus, a justiça de Deus. E assim como o bronze é forte, a justiça de Deus é forte para inocentar um drogado, um idólatra, um pai de santo, um feiticeiro, um homicida, um traficante, um viciado. Somente a justiça de Deus tem poder, tem a resistência e a força de fazer desse vil pecador um inocente e habilitá-lo para morar nos céus. Amém, amados? Somente a justiça de Deus poderia fazer isso. Então, vamos pedir para os irmãos, agora não demore não, porque a gente tem muita coisa para frisar, para explanar nesta noite. E aqui o povo é bom de Bíblia. Então, quando eu citar o versículo, já vão procurando e vão lendo. Atos capítulo 13, versículo 39. Quem encontrou pode ler. Atos 13, versículo 39. E de tudo o que, pela lei de, não pudeste ser justificados por ele. A lei de Moisés, que era apontada, os 10 mandamentos, o decálogo. Número 1, não terás outro deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, e não prostrarás a ela, nem prestarás culto a elas. 2, honra teu pai, honra tua mãe. 3, não minta, não seja mentiroso. 4, não cobice a mulher do teu próximo, o animal do teu vizinho. 5, honra teu pai e a tua mãe, para que sejam abençoados os teus dias de vida na terra. 6, não perjurarás, não falarás falso testemunho contra ninguém. 7, não adulterarás. E por aí vai, os 10 mandamentos. Esse decálogo, chamado 10 mandamentos, era um kit de coerência, era um conjunto de uma obra de ética, moral e social. Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito, um povo ignorante, um povo escravizado 400 anos, cheio de vícios, cheio de pecados. E quando o povo sai do Egito, em pleno deserto, Deus mesmo prepara 2 tábuas, chamadas tábuas da lei, com 10 mandamentos. Para quê? Para diferenciar um povo pecador de um povo santo, um povo profano de um povo consagrado para o seu Criador. Então, esta lei, que eram os 10 mandamentos, era um conjunto de obra de ética social e moral. Então, esta lei, ela era impotente para justificar o homem espiritualmente. Ela justificava o homem socialmente e moralmente. Quem procurava obedecer esta lei se tornava até um bom cidadão na sociedade, moral e social. Estão entendendo isso ou não? Justificava o homem diante do seu vizinho, no comércio, na escola, no trabalho. A lei preparava o homem para uma conduta social e moral, mas ela era impotente para justificá-lo espiritualmente. E por que era impotente para justificar o pecador espiritualmente? Porque vocês já passaram por esta aula. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para o homem ser justificado espiritualmente, era necessário alguém morrer e derramar o seu sangue no lugar dos pecadores. Vocês entenderam agora? Aí em Atos capítulo 13, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, isto é muito profundo, isto é uma revelação tremenda que o escritor trouxe em Atos 13, 39.
e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então a justificação espiritual, ela vai além da moral e social, e ela é exercida através da fé no sacrifício e no sangue do Senhor Jesus. Amém, amados? Então isso é justificação. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. 2 Coríntios 5 e 21. Eu vou ler, vocês conferem. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de... Por meio dele, todo que crê é o quê? Todo que crê é o quê? Na sua Bíblia está como? Segundo Coríntios 5 e 21. Todo aquele que nele crê é justificado. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de... Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A justificação é alcançada pela fé. Todo que crê em Cristo Jesus e em seu sacrifício estará justificado. A confiança que faz sempre supor que dependemos de alguém superior a nós é o reconhecimento da nossa própria incapacidade e o poder de algum outro ser, que é Jesus Cristo. A fé une-nos a Cristo. Diga, a fé une-nos a Cristo. Diga, e essa união é a única resposta que se pode dar à revelação da parte de Deus. Então, eu quero que os irmãos compreendam que a justiça de Deus aconteceu na terra através do sacrifício de Jesus. E fora deste sacrifício, chamado justificação, não pode ocorrer salvação, nem através da reencarnação do espiritismo, nem através do fogo do purgatório do catolicismo, nem através do karma das religiões asiáticas e orientais, como o budismo. Não, nem através do yoga ou yoga, a meditação interior. Somente o sangue de Jesus, Deus que encarna, Deus que desce do seu trono e se reveste de corpo humano. Ele vem a este mundo para justificar. Diga, justificar. Quer dizer, inocentar o perdido pecador. Eu, miserável pecador, tenho oportunidade agora de receber absolvição, libertação, salvação através do sangue de Jesus. Ele me justificou. Amém, amados? Então, assim como o bronze é forte, forte também é a justiça de Deus para inocentar o perdido pecador. Eu pergunto a vocês: clínica especial, clínica de terapia para dependentes químicos, pode libertar, restaurar, recriar um dependente químico e libertá-lo completamente e fazer um bom cidadão para a sociedade? Sim ou não? Não pode. Ele pode até ter uma melhora, mas não liberta. Se fosse liberto, Maradona e tantos outros famosos aí, Maradona, ele se tratou até em Miami, uma das melhores clínicas especiais para tratamento de dependente químico. Não tem cura. Eu pergunto a vocês: um homicida, um traficante, um sanguinário, um homem violento, nocivo à sociedade, que está lá no presídio, coloca ele numa escola, ele se forma, vai para a faculdade, de lá ele sai diplomado. Este diploma pode libertar ele da violência, do desejo pelo crime, pelo vício? Sim ou não?
Não pode. Até conta-se que um dia chegaram para Dwight L. Moody, o maior evangelista que o mundo já conheceu no século passado, e perguntaram: Dr. Moody, se pegasse um homem roubando os parafusos de ferro de uma linha de trem, de uma linha ferroviária, de uma estação, e ao invés de prendê-lo, colocasse ele numa escola, e depois dele escolado, ele seria diplomado, ele poderia ser até o diretor daquela rede ferroviária. Moody disse: você está enganado. Se pega um homem roubando os parafusos de ferro de uma estação ferroviária e coloca ele na escola, e depois coloca ele para ser o diretor de toda a empresa ferroviária, talvez ele não vá nem roubar os parafusos, ele vai levar locomotiva, trem, carga, estação e tudo para dentro de casa. Porque diploma, colarinho branco, gravata, anel no dedo, curso universitário, isto faz bem para o homem social, para o homem, para o ser humano na terra. Mas somente o sangue de Jesus Cristo é que transforma o interior do ser humano. Somente o sangue de Jesus Cristo entra na veia de um dependente químico e queima o desejo da droga, e acaba com a força da maconha, do crack, da cocaína, da morfina, da heroína. O sangue de Jesus, quando entra na alma, vai limpando, vai purificando. Quando chega no prostíbulo, dá um banho numa meretriz, numa prostituta, e faz ela dama de honra na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, chamada Raabe. Só o sangue de Jesus Cristo limpa o homem por dentro e por fora, o justifica e coloca apto para morar no céu. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Deus é o nosso justificador. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Jeová manda colocar o bronze na sua casa, e coloca as bases de bronze, dizendo: Moisés e Arão, vai ter justificação dentro da minha casa. E é daí, pastor Daniel, que a sociedade não consegue entender. Como é que um camarada que já roubou, já se drogou, só vivia no carnaval, só vivia fazendo arruaça, hoje anda com a bem vestido, calmo igual uma ovelha, paciente, e os próprios vizinhos dizem assim: mas como o fulano está mudado, até o rosto dela brilha, o rosto dele brilha. Isso, irmão, não tem religião que possa fazer, não tem universidade que possa fazer, não tem nada que possa fazer, somente a justiça de Deus, o sangue do Cordeiro, a transformação do Espírito Santo na vida do homem. Quem concorda com essa palavra? Veja aqui, Jesus Cristo é a nossa justiça. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 9. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, Romanos 5, 6 e 9, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quê? Apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém tenha a ousadia de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo agora, muito mais, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Paulo traz esta reflexão para a gente. Poderia alguém morrer por uma pessoa boa? Você pode gostar do amigo como for, você pode amar o seu parente como for, mas ninguém quer dar vida pela vida de outro. É verdade ou não é? Aí Paulo vai além, ele vai ao extremo e diz assim: ainda que alguém ouse dar, tenha ousadia de doar sua vida pelo bom, eu quero ver alguém ter um atrevimento de doar sua vida pelo quê? Pelo ímpio, pelo mal. Mas Cristo foi diferente. Deus provou o seu amor para conosco.
em que Cristo morreu por nós, sendo nós bonzinhos, sim ou não? Sendo nós justos, sim ou não? Sendo nós santinhos, sim ou não? Sendo nós ainda pecadores, levante a mão e glória. Isso é justiça. Porque a lei determinava que o pecador deveria morrer, sim ou não? Sim ou não? E Deus é justo, ele deveria cumprir a lei. Deus não desobedece a lei. Quem deu a lei a Moisés? Quem deu a lei a Moisés? E a lei determinava que todo pecador, todo transgressor seria digno de morte. Deus deveria cumprir a lei, sim ou não? Mas Deus salva o pecador sem desobedecer a lei, e para vergonha do diabo ainda santifica o pecador, justifica o pecador sem quebrar a lei, e o nome do Senhor é glorificado. A justiça de Deus é forte. Diga, a justiça de Deus é forte. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2 versículo 5. Pode. Diga, porque há um só Deus e um só mediador. O que é que você subentende por essa expressão gramatical, mediador? Percebe? E este mediador aqui, aplicado no grego, está associado à advocacia. Muito bem. Quem foi? Foi o Rogério? Botar você para estudar direito, viu? Está por dentro. Essa aplicação no grego está associada à advocacia. Paulo teve essa revelação e disse: não existe outro advogado, outro defensor, outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o próprio Cristo, o Deus que virou homem. Deus mesmo se transforma em defensor do homem. Isso é lindo ou não é? Porque a justiça determinava: pecou, morreu. Morreu sem salvação, inferno. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus atrela, diga atrela. Deus agrega, diga agrega. Deus associa, diga associa. A sua justiça, a sua misericórdia. Ele nos amou de tal maneira que ele arruma um jeito de inocentar o pecador, de perdoar o pecador. E esse jeito que Deus dá, nenhum homem poderia dar. É chamado a piedade da encarnação. Deus encarna, vira homem. E esta encarnação de Deus é chamada de graça, que Deus fala a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. É nesse dia que Jesus, o Deus encarnado, está assim, olha, de braços abertos na cruz do Calvário. Há um encontro e um beijo, há um romance, um casamento sem direito a desquite e nem divórcio, entre a justiça que dizia: pecou, morreu, morreu em pecado, inferno. Mas no Calvário, essa justiça que condenava o transgressor, ela tem um encontro com a misericórdia. E nesse encontro há um casamento, e se beijam, e para sempre vão viver eternamente. Justiça e graça. Graça, justiça. A justiça condena, a misericórdia diz: eu absolvo. A justiça diz: é digno de morrer. A misericórdia diz: mas eu vou perdoá-lo e vou salvá-lo. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Justiça e misericórdia. O salmista teve essa revelação desse casamento. Salmo 85,
versículo 7 a 10. Salmos 85, versículo 7 a 10. Levante a mão e diga assim: encontraram-se a graça e a verdade. Sabe o que quer dizer a verdade aí? A justiça. A graça e a justiça se encontraram no Calvário. A justiça e a paz e a misericórdia, a paz de Deus para com os homens, se beijam. Houve um casamento. E o fruto desse casamento são os filhos de Deus. É eu e você que estamos aqui nesta noite. A causa de nós não sermos destruídos, a justiça executada e a misericórdia manifestada. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quem está entendendo esta palavra? Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus advogou a causa do homem na cruz do Calvário. Aqui está o bronze, como nós falamos a princípio. A importância da justificação. Digam comigo: Cristo sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer, e nós ficamos livres da condenação que nos cabia, pois Ele se ofereceu com perfeição e justiça em nosso favor. Cristo é a nossa justificação. É o Deus que se faz homem para dar a sua vida numa cruz, para fazer de vis pecadores filhos de Deus, corações transformados, para viver eternamente, para glorificar a Deus. A justificação foi manifestada. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tornou conhecido o seu grande amor para com todos os. Número 1, na justiça de Deus, atrelada à graça, um culpado se torna o quê? Inocente. Um inocente se torna o quê? Quem era esse culpado que se transforma inocente? Eu e você. E quem era esse inocente que se faz agora culpado? Deus em Cristo se faz culpado para inocentar a tua alma e a minha alma. Para você estar aqui nesta noite, você está sentado aqui, mas espiritualmente você está sentado nas mansões celestiais. Vocês estão entendendo essa palavra? Jesus é o advogado. Ele advoga a nossa causa. Ele é o nosso justificador. Quem aqui lembra de um episódio bíblico de um povo que foi justificado por causa da manifestação do bronze? Quem lembra? Muito bem. No deserto, o povo começou a murmurar. Gente, murmuração é pecado. Murmuração é maldição. Olha, tem tanta gente arrebentada por aí fora. Crentes arrebentados, famílias arrebentadas. Porque, olha,